Fala galera do nono ano, como é que vocês estão? Então, gente, vamos iniciar mais uma semana com física, aquele momento bacana, com pouco cálculo, que todo mundo entende de. Tá, tio, parei. Então, gente, vamos começar então a nossa aula de física hoje. Nós estamos caminhando no grupo 5. A gente já conversou um pouquinho sobre tudo que a gente vai ver no grupo 5. Hoje tem uma pequena revisão, inclusive, sobre isso. Eu espero que a gente comece essa semana muito bem, que tudo dê certo e que os nossos encontros eles sejam sempre muito proveitosos, gente. Durante todo o grupo 5, a gente vai conversar bastante sobre o equilíbrio físico, emocional, equilíbrio financeiro a gente vai deixar para depois. Então, gente, vamos começar com os nossos avisos de todas as manhãs, de todas as aulas, e logo depois a gente entra com a revisão do grupo 5 até o momento do módulo 14, que é o momento ou torque. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles hoje. Nossos grandes avisos, então, de início de aula são esses. Toda segunda-feira a gente tem dois encontros marcados. O primeiro às 8 horas da manhã, lá no Zoom, onde a gente vai resolver as atividades da semana anterior. Ou seja, quando você estiver ouvindo essa aula e assistindo essa aula, muito provavelmente eu já corrigi as atividades do módulo 13, que é o equilíbrio do ponto material. Então, logo depois da aula Zoom, vocês podem aparecer aqui comigo no YouTube, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o conteúdo da nossa semana. O de hoje é momento ou torque. Então a gente vai conversar sobre isso, mas antes disso, vamos fazer uma revisãozinha do que é o capítulo 5, módulo 5. Em física, a gente tem um capítulo igual o número do grupo. Então, o nosso grupo, o grupo 5, ele vai falar sobre o equilíbrio e todos os dois grandes tipos de equilíbrio. Nós temos o equilíbrio de ponto material, onde ele fala que a somatória da força deve ser nula, ou seja, a força resultante de todas as forças que estão naquele ponto material é nulo e não existe um movimento de translação. Isso a gente viu na aula passada. E fechando o ponto material, que por incrível que pareça é uma aula até bem grande para tão pouca parte aqui no nosso organizador visual, hoje a gente vai começar a falar dos corpos extensos. E o que que acontece, gente? Esse conteúdo ele é dividido em dois módulos. Então a gente tem o conteúdo equilíbrio de corpo extenso dividido entre os módulos 14 e 15. No módulo 14, eu vou fazer uma introdução. Na verdade, é um interlúdio. O que significa isso? É alguma parte do texto, alguma parte do conteúdo que fica no meio, entre o que a gente já viu e faz um link para o próximo conteúdo. Então a gente já viu equilíbrio de ponto material, que é o primeiro ponto, é o primeiro passo lá do equilíbrio estático. Agora a gente vai falar de equilíbrio dinâmico. E nós vamos ter esse interlúdio, que é a aula de hoje, para começar a entender como a gente sai do estático e começa o equilíbrio dinâmico. Então a gente vai conversar bastante sobre isso hoje. É uma aula exclusiva só para a gente fazer esse interlúdio, para quando a gente chegar na semana que vem e falar do equilíbrio do corpo extenso, tá tranquilo, já todo mundo já vai pegar facinho. Só vamos ter cuidado com os cálculos. Então, galera, o que a gente vai ver hoje e na semana que vem? É a segunda parte do nosso organizador visual. Ele tá lá na página 150, tá, galera? Então vocês podem estar dando uma olhadinha junto comigo. O conteúdo do corpo extenso ele é dividido em dois grandes momentos. Ele vai ser dividido no maior momento, que é o interlúdio de hoje. Nós vamos falar sobre momento, ou força de torque, ou todos esses nomes que a gente vai ver hoje. E na semana que vem a gente vai falar de corpo extenso como equilíbrio dinâmico, que ele vem para essa parte de força resultante nula e não há translação, bem parecido com o que acontece lá no ponto material. Tem algumas diferenças que a gente vai estudar na semana que vem, tranquilamente, mas o que eu quero falar hoje com vocês é que o corpo extenso ele tem um momento resultante nulo e a gente vai descobrir por que e em que lá na última aula da semana que vem. O que a gente vai descobrir hoje, gente, é o que é o momento. O que é o momento físico?
ok? É esse o principal ponto da aula de hoje. Vamos ver que no momento ele tem translação, mas não tem rotação. O cálculo do momento, que é força vezes d, distância. A gente vai conversar sobre isso. E a gente vai ver que quando o momento ele for maior que zero, a rotação, a translação, ela está no sentido anti-horário. E quando ela está no momento menor que zero, ela vai para o sentido horário. A gente vai falar sobre isso tudo na aula de hoje, fiquem tranquilos. E a gente vai conversar um pouquinho sobre os momentos de rotação e translação. Fica tranquilo, a gente vai falar disso também. Porque o momento, quando ele é nulo, ele pode ter rotação quando é calculado. Essa rotação que não há é quando ela é zero, e aí a gente vai conversar na aula de hoje. Relaxa. Para a semana que vem, fica então a força resultante nula, onde a gente vai falar do corpo extenso e como fazer o equilíbrio desse corpo. Hoje a gente não vai mexer com o corpo extenso, a gente vai falar sobre o momento. Pode ser que apareça um corpo extenso? Talvez, mas eu não vou nem dar foco para ele, não vou dar palco para ele hoje não, porque hoje o nosso principal foco é o momento. Tá parecendo outra coisa, gente. Eu juro pra vocês que eu falo momento, eu lembro do agora. Mas o momento físico não tem nada a ver com isso, é sério. É bugativo isso. Então vamos lá, gente. Vocês já ouviram falar no torquímetro? Antes de eu falar de torque. Vocês já ouviram falar nessa peça torquímetro? Alguém que já tenha bicicleta, ou que já tenha ido com o pai até a oficina. Você já viu um torquímetro? O que diacho é um torquímetro, gente? Que é esse material aqui, ó. Ele é um tipo de material, de instrumento, ferramenta, onde você vai, no centro dele, colocar um parafuso, geralmente um parafuso, e você vai, através dessa alavanca, fazer um movimento de rotação. Então você vai girar o parafuso. Para que eu giro o parafuso, professor, pelo amor de Deus? Gente, para apertar ou para folgar o parafuso. Não, não. Então, para que tu vai girar um parafuso? Para apertar ou para soltar um parafuso. Esse torquímetro aqui, inclusive, gente, ele é bem interessante, o que tem aqui na imagem, porque você consegue colocar ele encaixado no parafuso. E quando você encaixa no parafuso, o que acontece? Existem locais e algumas máquinas onde esse parafuso está tão atarrachado que você não consegue soltar ele de qualquer jeito. Você tem que fazer muita força, e uma força às vezes maior do que a que você tem. Então a gente vai utilizar isso na chave de fenda normal. Por que a gente usa o torquímetro? O torquímetro, ele tem esse nome porque ele faz o movimento de torque, então ele faz o processo de torque da física. Ele serve para quê? Para aumentar a força. Dependendo da posição onde você pega no torquímetro e exerce uma força, ela aumenta ou triplica, dependendo da quantidade. Então aumenta, duplica, triplica, quadruplica essa força que você está colocando naquele local, para que no parafuso a força ela seja maior e você consiga então soltar aquele parafuso ou apertar ele com uma força maior do que aquela que você tem. É basicamente um aumentador de força para colocar ou tirar um parafuso. Resumindo, para que serve o torquímetro? Para você que nunca foi em uma oficina na vida, nunca precisou arrumar sua bicicleta. Ele serve para aumentar a sua força para você tirar ou apertar o parafuso. Essa é, gente, resumir um torquímetro agora é melhor do que um mecânico às vezes. Rapaz, foi boa essa. Então, gente, ó, resumindo novamente, torquímetro é uma ferramenta que aumenta a força para tirar, soltar ou apertar um parafuso. Fim. É isso. E aí nós chegamos então no momento ou no torque. Quando a gente usa o torquímetro, a gente está exercendo a torque. O que é torque? É um outro nome para momento. Então, antigamente, quando eu estudava física, gente, aí mais ou menos na idade de vocês, a gente não chamava de momento, a gente sempre chamou de torque. Só que mudaram o nome, botaram momento. Então, não tem problema nenhum. O momento,
que é a mesma coisa de torque, ele é isso. Ele sempre está presente quando há uma rotação de um corpo extenso. E esse corpo extenso, ele acontece basicamente quando as medidas do corpo são bastante importantes para o tipo de momento físico que você está estudando, o movimento, o fenômeno físico estudado. Então, quando as suas dimensões importam, ele é um corpo extenso. Quando as dimensões não importam, ele é um ponto material. E ponto material a gente já viu. Hoje a gente está falando basicamente do momento ou torque. Tá. E do corpo extenso, que vai levar, por exemplo, essa grandeza física, torque, vai fazer a gente entender o corpo extenso e o equilíbrio desse corpo extenso lá na semana que vem, ok? Hoje, como eu já comentei com vocês antes, é um interlúdio, é o meio desses dois pontos. Então, galera da bicicleta, que no meu nono ano eu sei que tem muita gente que anda de bicicleta. Você já tentou apertar ou soltar o parafuso da bicicleta com uma chave em Allen? A chave Allen, ela também é um tipo de torquímetro. Ela não é igual ao torquímetro que eu mostrei para vocês lá da oficina, mas ela vai funcionar com o movimento de torque, com o momento. Ela vai funcionar com o momento. Então, olha só, existem vários tamanhos da chave Allen, mais das diversas dimensões. Então, você tem da mais fininha até a mais grossa delas, e elas vão ser importantes na hora que você for parafusar ou desparafusar a sua bicicleta. Vocês já tentaram utilizar? Se sim, como vocês utilizaram? Para pensar um pouco. Se você não pensou, não parou para pensar, espera que eu vou colocar nesse izinho aqui um vídeo para vocês sobre como parafusar e desparafusar uma bicicleta. O YouTube é maravilhoso, gente. A gente encontra um monte de coisa no YouTube. Então, seguindo. O que eu quero que vocês entendam aqui? Para que eu estou falando da chave Allen? E agora eu tenho a representação da chave Allen aqui para vocês. A gente vai colocar esse ponto do eixo menor, que é o eixo de rotação, ligado no parafuso. E aí você pode segurar para rotar, para virar, girar a chave Allen em 3 pontos, até mais. Aqui eu só estou representando 3. Tem esse que é bem perto do eixo de rotação. Tem esse segundo ponto que fica no meio, mais ou menos, do eixo, do ponto do grau de 90 graus, da formação do grau, até o final. Então, nós temos aqui a metade, o ponto 2, e nós temos esse ponto 3. O que vocês observam quando fazem força? Perto do eixo de rotação, e perto principalmente da formação do ângulo de 90 graus, e longe dessa formação desse ângulo. O que vocês observam? Para pensar aí um pouquinho. Eu vou dar uma luz. Vocês usam mais força no ponto 1 ou menos força no ponto 1? E o melhor, você usa mais força no ponto 3 ou menos força no ponto 3 para poder soltar o parafuso, por exemplo? Se você já fez isso na sua bicicleta, você deve lembrar então que ao fixar a sua força, fazer força. Aqui no ponto 1, você vai gastar muito mais força, você vai apertar ou então soltar com muito mais força, fazer muito mais força, exercer uma força maior do que se você fosse fixar o seu ponto de força aqui no ponto 3. E por que isso acontece? Agora eu vou explicar, fisicamente falando. Por conta do seguinte, pela movimentação, a relação física do momento, acontece o seguinte. O ponto de fixação da força, ele tem uma relação com essa distância que você tem do ponto O, que é o polo, até o ponto perpendicular, até a formação desse ângulo de 90 graus. O que isso significa, gente? Significa o seguinte, quanto mais longe a aplicação da força é na linha, até a linha de ação da força, ou seja, ela finda, essa força ela tem que acabar aqui no eixo perpendicular, no local onde faz o ângulo de 90 graus. Então, quanto mais longe ele tem para poder seguir a reta da força, maior é essa força, fazendo com que a distância
ela é sempre igual, então a distância ela não muda, mas a força ela pode mudar. Ela pode ser tanto positiva quanto negativa, ou seja, ela pode ser tanto para apertar o parafuso quanto para soltar o parafuso. Se for apertar, você tem um movimento horário. Se for soltar, você tem um movimento anti-horário. E isso é importante, porque justamente essa diferença entre horário e sentido anti-horário que vai determinar se essa força ela é positiva ou negativa. Então a gente tem que determinar primeiro se a força ela é positiva e negativa, de onde é que ela está vindo e a distância que você tem do ponto perpendicular até o polo. Então, além disso, eu gostaria só de reforçar com vocês que essa região onde eu posso aplicar a força, ela é chamada de braço da força, por conta, anatomicamente falando, e da direção desse braço para a formação da força. Então esse ponto F é o braço da força e o D, desculpa, volta. O braço da força é o D, onde ele tem a ligação do polo até o ponto perpendicular. Ele vai ser o braço da força, ok? A força ela está vindo perpendicular. Então, o braço da força é a linha D e a força está vindo ou positiva ou negativa, dependendo do movimento que você vai fazer, se é o de rotação ou se é o de rotação horária ou de rotação anti-horária, ok? Então vamos dar uma olhada mais um pouquinho aqui nas nossas relações físicas primeiro, depois eu vou mostrar para vocês alguns tipos de exemplos para ficar ainda mais claro. Mas por que eu estou fazendo primeiro a relação física? Porque a gente sempre lembra que em física nós temos que lembrar o que cada letra significa, qual é a fórmula física daquilo e quais são os símbolos e a sua notação científica ou então os seus tipos de elementos no SI. Qual é então a sua forma de cálculo feita pelo Sistema Internacional de Medidas? Qual é as suas unidades de medidas, tanto no SI como no MGS? A gente vai lidar muito mais com SI a partir de agora, mas as unidades de medidas a gente sempre tem que estar na cabeça o tempo todo. Então vamos lá, nós temos o momento ou torque, que é essa letra M, que você está vendo no começo da fórmula. Então o M ele é medido em newtons vezes metro. E sim, vai ficar desse jeito na hora de finalizar a nossa atividade e encontrar um número. Por exemplo, a gente vai fazer o cálculo, a unidade de medida qual é? N vezes M. Tá correto. E de onde é que veio esse N? De onde veio esse M? O N, ele vem de Newton. Por quê? Nós vamos utilizar força no nosso cálculo. E a unidade de medida de força no SI é o Newton. Então a gente já coloca aqui que a unidade de medidas de força, o F, que significa força, ele é Newton no SI. Outro ponto interessante para a gente notar no nosso cálculo, essa seta. A letra F tem uma seta em cima dela. O que isso significa? Significa que ela é uma grandeza vetorial. Então sim, a gente vai acabar relembrando de vetor. Eu comentei com vocês que esse grupo 5 vai retornar muita coisa que a gente viu no grupo 3. Vetores foi uma dessas coisas. E ele volta aqui novamente. E a letra D é a distância que obrigatoriamente tem que ser dada em metros. Se não der, a gente tem que transformar para metros. Então, a distância em metros, a força em newtons e o momento em newtons vezes metros. Continuando, então, nós temos o seguinte. O que é o polo? Polo é o ponto O, é o centro de rotação da torque ou do momento. Distância perpendicular. Essa distância que é dada pela letra D é a relação da distância e força. O braço, ponto da linha de ação da força. Então nós temos aqui o braço. E as unidades do SI do momento é Newton
vezes metro, ok? N vezes M. E aí nós temos aquela relação que a gente viu, inclusive, lá no nosso organizador visual. Quando o momento ele é maior que zero, ou seja, a força é maior que zero, melhor ainda dizendo, quando a força ela está no mesmo sentido da referência, porque não existe força com número negativo, existe força contra a referência. Isso a gente viu lá no grupo 1. Então a força, quando ela é a favor a referência, ela está positiva. Quando essa força é positiva, o momento ele está ocorrendo no sentido anti-horário. A gente vai ver nos exemplos. Eu prometo para vocês que vai ficar muito mais claro isso de a favor e contra a referência. Mas vamos lembrar então dos conceitos primeiro. Se a força está a favor da referência, ou seja, ela é positiva, o momento vai ser positivo, fazendo com que esse momento ele esteja numa rotação no sentido anti-horário. Se a minha força ela for contra a referência, e geralmente a referência é o ponto, é a distância perpendicular feita pelo polo. Quando ela está contra essa referência, ela acaba ficando negativa, mas não é porque eu estou fazendo menos força, significa que eu estou fazendo uma força contra a referência. Nem sempre negativo em física é um número abaixo de zero. Às vezes ele significa referencial. Então, na referência, ele é abaixo de zero, mas nem sempre isso quer dizer que ele seja negativo. É só a respeito daquela referência. Se eu mudar a referência, aquele número pode ser positivo. Então, cuidado com isso. Quando o momento ele for negativo, ou seja, a força ela for contra a referência, esse momento ele está na rotação horária. Então ela está apertando geralmente alguma coisa, ok? Geralmente o parafuso que é o que a gente mais vai utilizar o torque. Mas, gente, pode ter outros elementos do mundo da física que a gente utiliza torque também. Eu vou mostrar para vocês. Vamos agora para o nosso primeiro exemplo. Vamos lá. Considere uma chave Allen com um comprimento de 20 centímetros. Então, a chave Allen tem um comprimento de 20 centímetros. Seja utilizada para apertar um parafuso como aquele da imagem da bicicleta. Essa imagem aqui que está na página anterior de vocês. Considerando que o homem aplique uma força de 1000 newtons, perpendicular à chave, qual será o momento aplicado no parafuso? Qual é esse torque ou momento que vai ser aplicado no parafuso? Então, para apertar o parafuso, tenta apertar alguma coisa aí, gente. Vocês vão girar para apertar. Vou pegar aqui, ó, para apertar. Vou desapertar. Então, ó, peguei. Para eu poder apertar alguma coisa, eu estou girando ele em qual sentido? Horário, olha aqui, ó. Sentido horário, olha para cá. Ou sentido anti-horário. Para apertar, eu geralmente utilizo o sentido horário. Então, para apertar é o sentido horário, ok? Então, quando a gente vai falar de apertar um parafuso ou apertar qualquer coisa que seja, geralmente utilizamos o sentido horário. E para desapertar, ou seja, tirar, nós vamos utilizar o sentido anti-horário. O que ele está fazendo? Ele está apertando o parafuso. Então, o sentido dele é horário. A gente volta lá naquela relação e vê o seguinte. Quando o sentido for apertar, ou seja, horário, o meu momento ele tem que ser negativo, menor que zero. Por isso que essa força ela vai ser trocada pela negativa quando a gente for trocar, quando a gente for fazer o cálculo. Então, apertar, beleza. O que ele está querendo apertar? O parafuso da bicicleta. Ele tem um comprimento de 20 centímetros, essa chave. E ele está aplicando 1000 newtons. O que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar a minha tela aqui e usar o quadro para vocês darem uma olhada melhor
nessa relação, beleza? Só um minuto. Pronto, já voltei e agora eu quero mostrar para vocês como é que funciona pensar nessa questão. Olha só. Primeiro a gente vai pegar a fórmula, que é momento é igual a mais ou menos a força vezes a distância. Ok? Esse daqui é a forma com que está todos os tipos de cálculo de momento. Então essa é a fórmula do momento. Primeira coisa que ele quer saber é o momento, então ele não tem momento. Eu vou colocar aqui do lado, do jeito que eu gosto de fazer sempre, ele não tem momento. Qual é a força que ele disse que colocou? 1000 newtons. E nesse caso, agora no cálculo de momento, a gente tem que saber se é positivo ou se é negativo. Já a gente chega lá. E a distância é o comprimento da minha chave Allen, ou Allen, que é de 20 centímetros. Eu comentei com vocês durante a aula que não se dá distância para esse cálculo se não for em metros. Então a gente precisa transformar essa distância de 20 centímetros em metros. Como é que a gente faz isso? Olha só. 1 metro ele tem 100 centímetros, correto? 20 centímetros tem quantos metros? Regra de 3 simples. 100 multiplica com x, dá 100x, que vai ser igual a 1 vezes 20, que dá 20. Como é que eu vou terminar de calcular isso? Esse 100 que está multiplicando, ele passa para o outro lado, ao contrário, que seria dividindo. Então, x é igual a 20 dividido por 100. Isso dá, gente, o seguinte, x vai ser igual a 0,2. E 0,2 o quê? 0,2 metros. E agora eu vou dar uma arrumada nisso daqui tudo e eu já chamo vocês de novo. Então, na finalização nós descobrimos que a distância é igual a 0,2 metros. Esqueça esse primeiro aqui de 20 centímetros, que não vai ser necessário para o nosso cálculo agora. Eu vou inclusive apagar também. Pronto, dá 0,2 metros. Vamos agora colocar essas informações no cálculo. Então eu tenho que colocar 1000, que é a força, mas eu tenho que determinar se é positivo ou se é negativo. A minha questão já me disse como? Nas entrelinhas. Ele falou o seguinte, estou apertando. Se eu estou apertando o parafuso, logo eu estou no sentido horário. Se é o sentido horário, obrigatoriamente a minha força ela tem que estar negativa. Se fosse o contrário, se ele tivesse folgando o parafuso, aí sim seria positivo, normal. Mas é negativo porque ele está apertando. Vezes a minha distância, que eu descobri que é 0,2 metros. Ok. Realize um cálculo agora do momento. 1000 vezes 0,2. Quanto é que dá? 1000 vezes 0,2 dá 200. E a unidade de medida que nós vamos utilizar, gente? Qual é a unidade de medida do momento? Newtons vezes metro. Então, momento vai ser igual a 200 newtons por metro. Vezes metro, na verdade. Ok? Dito isso, vou voltar agora para a nossa aula normal e aí eu já volto e chamo vocês. Resumindo, o que eu preciso observar quando eu vou fazer um cálculo de momento? Se todos as minhas informações estão no Sistema Internacional de Medidas, ou seja, a força está em Newton e a distância está em metro, se tiver, beleza. Depois eu tenho que determinar o local de cada um deles na minha fórmula física. E depois eu tenho que ver se essa força ela é positiva ou negativa. Se eu estiver apertando,
é negativa. Se eu estiver soltando, é positiva. Isso depende, então, do movimento de rotação. Se ele é sentido horário, ou seja, negativo, ou se ele é no sentido anti-horário, que aí é um movimento, ele é positivo. Vamos agora para os exercícios de aplicação, página 146, questão número 1. Eu vou melhorar aqui. Prontinho, vamos lá. Muitas vezes é necessário substituir um pneu furado. O que poucas pessoas sabem é que os parafusos que seguram a roda do veículo devem ser apertados com um torque específico, um momento específico. Sabendo que o fabricante determinou que cada parafuso deve ser apertado com um torque de 100 newtons por metro, vezes metro, na verdade, esse por aqui não está correto não. Qual é a força necessária para apertar o parafuso com torque específico? Considere que a pessoa aplica uma força perpendicular ao cabo-chave a 20 centímetros do ponto de rotação. Então, o que a gente já tem aqui? Olha só, nós temos um momento que é de 100 newton vezes metro. Isso. Ele está te perguntando a força, então ele quer saber qual é a força, ele não tem força. E ele está me dizendo que esse cabo ele está numa distância de 20 centímetros. Não é? Primeira coisa que eu pergunto para vocês. Momento está na sua metragem correta, na unidade de medida correta? Metros vezes Newton vezes metro? Beleza. Força a gente já vai dar em Newton mesmo, então não precisa se preocupar com isso agora. E a distância? Ela está ou não está em metros? Não está. Então o que a gente tem que fazer? Exatamente, transformar ela para metros. Nós já fizemos isso aqui no nosso exemplo. Então eu já posso inclusive utilizar de que a distância ela é 0,2 metros. Isso a gente já fez inclusive aqui, que está no quadro atrás de mim. De posse dessas informações, nós vamos agora resolver a questão. Ah, tem uma outra coisa que eu gostaria de saber de vocês também. Olha só, considere que a pessoa aplica uma força perpendicular no cabo-chave e ele precisa, qual é a força necessária para apertar o parafuso? Minha pergunta para vocês, quando a gente aperta, a gente vai fazer um movimento horário ou anti-horário? Movimento horário. Então eu preciso colocar aqui, ó, apertar, que é o movimento no sentido horário. E por conta disso, o nosso cálculo ele é com força, com força negativa, ok? Então vamos lá, vamos continuar. Qual é a fórmula do momento? Momento é igual a mais ou menos força. E aí no caso a gente já viu que é menos, então vou colocar menos força, vezes a distância. Correto? Show de bola. O momento eu já tenho o cálculo dele, que é 100. Já veio lá na questão. O que eu não tenho é a força. Então, menos F. A distância a gente também já tem, que é 0,2. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer com que esse 0,2 que está multiplicando a força, ele passe para o outro lado da minha igualdade, dividindo. Então, como é que fica isso? Fica 100 dividido por 0,2, que é igual a menos F. Correto? Então, menos F é um número positivo. Logo, esse F também vai ser negativo no final dos nossos cálculos, tá, gente? Então, o que a gente deve fazer agora? Vamos resolver essa divisão. Então, 100 dividido por 0,2 vai dar 500. E isso vai ser igual a menos F.
Eu posso transformar isso tudo, gente, para mudar eles de lugar para ficar mais fácil. Então vai ficar menos f é igual a 500. Nesse caso, eu estou determinando força. Então eu vou levar esse negativo para o outro lado. De que jeito? Multiplicando tudo por menos 1. Então eu multiplico tudo por menos 1. E fica da seguinte forma. F é igual a menos 500 Newton. E acabamos a nossa questão. Força igual a menos 500 Newton. Ok? Tio, esse negativo aí é porque é menos força? Não, é contra o referencial. Então eu tenho que colocar esse negativo? Nem sempre. Se a questão te pedir, coloca a força, você pode colocar 500 newtons sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. Pode colocar esse menos 500 como 500. Nesse caso em específico da torque, nessa pergunta específica, tanto faz. Agora, vamos para a segunda parte da nossa questão. Imagine que você precise soltar o parafuso, ou seja, movimento anti-horário, momento positivo, mas consegue fazer uma força de, no máximo, 250 newtons. O que você pode fazer para soltar o parafuso? Considere que o cabo de chave tenha comprimento de 40 centímetros. Então, eu vou aumentar de novo essa tela para fazer aqui no quadro para vocês darem uma olhada melhor, tá bom? Já volto. Quais são as informações que a questão já te entregou? São várias informações. Na verdade, ele já te entregou as três informações de alguma maneira. Vamos lá. Primeira coisa que ele te disse é que o momento ele é sempre igual a 100 newtons vezes o metro. Ok? Esse é o momento. Ele está te perguntando a força, correto? E sendo que essa força, o que ele disse na segunda questão? Imagine que você precise soltar o parafuso, mas consegue fazer uma força de no máximo 250 newtons. Olha só, gente. O que você pode fazer para soltar o parafuso? Considere que o cabo de força tenha comprimento de 40 centímetros. Então, olha só. Então, ele te falou o seguinte. A força de 250 newtons. E aí ele disse que a distância ela pode chegar a ser 40 centímetros. Pelos cálculos de transformação de medidas, 40 centímetros é igual a 0,4 metros. Vamos ver qual é a posição. Lembra que nós temos aqui a chave. Ele chega a 40 centímetros. Mas eu posso pegar, por exemplo, como foi o nosso caso anterior, aqui na metade, 20 centímetros. Eu posso segurar aqui nessa região, aplicar a força nesse lugar e chegar lá naquela quantidade que a gente queria na primeira pergunta. Na segunda pergunta, ele está te perguntando o seguinte: qual é o lugar onde você vai pegar na chave para ela poder, com 250 newtons, chegar a 100 de momento? Então vamos dar uma olhada. Primeiro você vai determinar qual é a distância. Como é que você faz isso? Momento é igual a mais ou menos a força vezes a distância. O momento é de 100, a tua força é de 250. Só que é positivo ou negativo? Eu já vou dizer para vocês, o movimento que ele está fazendo é de soltar o parafuso. Se ele está soltando o parafuso, o sentido é anti-horário. Se é anti-horário, então a nossa força é positiva. Então, colocamos o 250 aqui, vezes a distância. Vamos ver quanto é que essa distância vai dar? Eu posso transformar isso, gente, a 250 vezes d igual a 100. Dá no mesmo. Vou pegar esse 250 que está multiplicando e vou passar para o outro lado. Ele vai passar dividindo. Então, D vai ser igual a 100 dividindo 250. Realizando os cálculos, você vai ver que 100 dividido por 250 dá
0,4, que é exatamente o tamanho que nós temos da nossa chave. Então, qual é a posição que você deve girar no sentido anti-horário a chave para tirar o parafuso, para soltar o parafuso? Na ponta final da chave. Então, no último ponto da chave, você tem que... Como é que você vai responder isso, meu caro aluno? Você vai colocar o seguinte: para que? Para a força, para aplicar a força de 250 newtons e soltar o parafuso, devemos aplicar a força no ponto de 40 centímetros. Ok? Por hoje é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida a gente vai tirar lá na nossa aula Zoom também, com todo mundo junto, beleza? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido esse cálculo. Qualquer dúvida, só a gente tirar lá na nossa aula Zoom ou entrar em contato comigo. Beijo grande, galera aí. Fui!